Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje, a gente continua na lição 12, né? Olhando o material de terça-feira. E o tema é fascinante. Uma conexão assim que atravessa os séculos, entre o que aconteceu lá em Daniel e as profecias do Apocalipse sobre adoração nos últimos dias. Parece que a história tem muito a nos dizer, né? Vamos explorar isso. Uma coisa que salta logo de cara, assim, que muitos estudiosos comentam, é o paralelo, né? Entre Daniel capítulo 3, aquela história da estátua de ouro que Nabucodonosor mandou fazer, e Apocalipse 13, que fala de uma ordem futura para adorar a tal imagem da besta. E nos dois casos, olha só, quem não obedece, a pena é a morte. O que será que isso quer dizer, essa repetição? Essa observação é fundamental mesmo. Não parece coincidência, né? Esse padrão de coerção religiosa, sabe? Uma autoridade aqui da Terra exigindo adoração e sob ameaça de morte. A gente vê lá em Daniel 3, verso 15, muito claro. E depois é como um espelho em Apocalipse 13, verso 15. Isso aponta para um conflito básico sobre quem tem a autoridade final, né? E a nossa liberdade de consciência. Não é só um ato por fora, tipo se curvar. É uma tentativa de tomar o lugar de Deus na vida da pessoa, forçando uma lealdade que só pertence a ele, né? A imagem da besta, nesse contexto do Apocalipse, então, seria tipo um sistema, um poder que exige essa mesma lealdade total, criando um falso Deus, basicamente. E o Apocalipse desenha bem essa linha divisória, né? Fica muito claro. Textos como Apocalipse 13, ali do 11 ao 17, e depois no 14, versos 9, 11, 12, e outros também, parece que colocam em contraste direto, assim. De um lado, os mandamentos humanos, forçando a barra para adorar a besta e a imagem, e do outro lado, o chamado de Deus para adorar de verdade, né? Como é que o exemplo lá dos amigos de Daniel ajuda a gente a entender a postura necessária para esse futuro? Exatamente. O Apocalipse faz esse contraste de forma muito nítida. De um lado, essa pressão para se conformar, né? Um sistema de adoração imposto. Mas do outro lado, tem aquele chamado forte de Apocalipse 14.7. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É um chamado de volta para o básico, né? Adorar a Deus porque Ele é o Criador. Reconhecer isso. E os três amigos de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, lá na planície de Dura, eles são um exemplo vivo disso. Eles se recusaram a comprometer a adoração que só Deus merece, mesmo com a fornalha ali esperando. Que coragem, né? Muita coragem. Eles deixaram um exemplo poderoso de fidelidade. Claro, os tempos são diferentes, Babilônia antiga, eventos finais globais. Mas o princípio espiritual ético é o mesmo. Ser fiel a Deus sem ceder contra qualquer ordem humana que peça adoração indevida. A escolha deles ecoa até hoje, né? Mostra o que é ser leal sob pressão. Isso leva a gente a pensar mais fundo. O que é realmente adorar? Lembrei do que Paulo fala em Romanos capítulo 1, ali pelos versículos 18 a 25. Ele descreve como as pessoas podem trocar a verdade de Deus pela mentira, né? E acabam adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. E ele liga isso com a ira de Deus se manifestando. E é curioso porque lá em Apocalipse 14, versos 9 e 10, também tem um aviso sobre a ira de Deus caindo sobre quem adora a besta e a imagem. Será que a questão central da idolatria, tanto antiga quanto essa do fim dos tempos, é basicamente sobre para onde vai a nossa lealdade mais profunda? Nossa aliança final? Exatamente. Sua conexão com Romanos 1 é muito boa. É isso mesmo. A adoração, na sua essência, vai além de rituais, né? Embora possa incluir. No fundo, a gente adora aquilo ou aquele a quem a gente entrega a nossa lealdade máxima, nossa confiança total. Romanos 1 mostra que a raiz da idolatria não é só fazer uma estátua, mas é uma rejeição lá dentro da verdade sobre Deus, o Criador. É preferir honrar algo criado. E isso se encaixa perfeitamente com a crise final do Apocalipse. Adorar a besta e sua imagem não seria só obedecer por medo, sabe? Seria se alinhar mesmo com o poder que se opõe a Deus. Dar a Ele a lealdade, a confiança, a submissão que só pertence ao nosso Criador e Redentor. Qualquer desvio consciente disso já é idolatria no sentido mais profundo, entende? E aí, nesse cenário de escolhas finais, de lealdades divididas, aquelas palavras de Jesus em Mateus 12:30 ficam muito fortes, né? Quem não é por mim é contra mim,
E quem comigo não ajunta, espalha. Ganha uma clareza, uma urgência impressionante. Sim, não dá para ficar em cima do muro, né? Não dá. Se a gente conecta isso com tudo que vai acontecer no fim, a gente percebe que a neutralidade não vai ser mais possível. A pressão para definir de que lado a gente está vai ser enorme, talvez de formas que a gente nem imagina hoje. A questão crucial no fim dos tempos vai ser essa, a lealdade verdadeira. A quem de fato a nossa adoração, nosso coração, nossa mente, nossa vida toda é dirigida. Essa análise deixa a gente com uma pergunta importante, talvez até meio desconfortável, né? Onde é que está a nossa lealdade final? Hoje, no dia a dia. Principalmente quando a gente enfrenta pressões, sejam culturais, sociais, ou até internas, para a gente se desviar do Criador. É algo para a gente pensar a fundo. Não só como algo lá no futuro, mas como uma coisa de agora. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais!